Como vocês estão, meus seres humaninhos queridos, agoniados, ansiosos? Hoje nós vamos falar de 10 sintomas que indicam que a saúde da sua vesícula biliar não anda bem. Ficou curioso? Fica aí comigo nesse vídeo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da cirurgia. E o primeiro dos sinais e o mais clássico é a dor na barriga do lado direito. Pessoal, quando eu falo que são 10 sintomas que podem indicar que você pode estar com problema na vesícula biliar, é porque não quer dizer que se esse sintoma ocorrer, 100% de certeza que você tem problema na vesícula. Porque você pode ter dor do lado direito da barriga, debaixo da costela, por causa de gordura no fígado, se você tiver com problema no pâncreas, se você tiver com problema no estômago, se você tiver com problema na via do fígado e também se você tiver com problema na vesícula biliar. Principalmente duas situações, se você tem uma pedra na vesícula que gera dor ou se você tem uma vesícula com uma mobilidade diminuída, o que a gente chama de discinesia de vesícula biliar. Então, o sinal ele indica o problema que vai motivar você a buscar um exame para confirmar esse problema. O segundo sinal é dor ao comer alimentos gordurosos, não só alimentos gordurosos, mas como vultuosas quantidades de alimento, que também pode induzir que a vesícula biliar se contraia com uma força maior. Se essa vesícula tiver com uma pedra no interior e ela obstruir, vai gerar dor. E se o paciente tiver também com discinesia de vesícula biliar, ele também pode ter dor, sem ter pedra dentro da vesícula. Isso. Na discinesia, o paciente ele pode ter todos os sintomas que parecem ser o de uma pedra na vesícula, mas não tem pedra. Isso é o primeiro sinal de que a gente pode estar tratando de uma discinesia da vesícula biliar. O terceiro sinal é quando o paciente apresenta náuseas e vômitos. E aqui, pessoal, eu quero que vocês entendam que não é o simples fato de ter náusea ou ter vômito, pode ser pedra na vesícula. Não, pessoal, você tem que entender que náuseas e vômitos, principalmente associado à dor e ao desconforto do lado direito. Porque se uma crise de vesícula chega a gerar o reflexo do vômito ou as náuseas, é porque essa vesícula está sofrendo para ela informar aquele sinal. Então, você tem que ter dor associada. O quarto sinal é o sintoma de estufamento, e isso está muito relacionado pelo fato de que, como a vesícula muitas vezes pode ter um problema de discinesia, que é a mobilidade, e perder a capacidade de ejetar a bile da maneira correta, o paciente após grandes refeições pode se sentir sim empantufado, estufado, comer um pouquinho, parece que comer um cavalo, que é aí que entra o famoso chá de boldo que resolve que é uma beleza, mas infelizmente quem tem pedra na vesícula não é bom ficar tomando chá de boldo, porque o chá de boldo aumenta a circulação de bile, aumenta o fluxo de bile na vesícula biliar, aumenta o risco de ter crise de dor. O quinto sinal são os pacientes que têm gases em excesso. E isso porque, pessoal, se a gente tiver uma alteração na vesícula biliar, que não deixe que a vesícula biliar cumpra a função dela, que é ejetar bile para ajudar no processo de absorção dos alimentos e das gorduras, é claro que a gente vai ter uma alteração nesse metabolismo e nesse processo de digestão. E o que acaba ocorrendo nessas situações? Excesso de formação de gases. O sétimo sintoma são os pacientes que podem ter amargor na boca. E isso daí, pessoal, não que necessariamente possa estar relacionado a um problema na vesícula, mas muitas vezes a bile que é secretada no duodeno, uma tripinha logo depois do estômago, ela pode refluir para o estômago. Se for um paciente que tenha refluxo, ele pode sentir nesse refluxo essa sensação, que é essa sensação biliar, mas que não necessariamente foi culpa da coitada da vesícula, que nesse caso aí a bichinha está até de inocente. Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo, porque eu tenho um comunicado. Eu criei um manual do paciente com pedra na vesícula, que explica praticamente tudo, desde a formação da doença, os casos específicos, quando tem ou não indicação para cirurgia, como acompanhar a dieta, como se recuperar no pós-cirúrgico, até curativo você vai aprender a fazer. Se te interessar, dá uma olhada no link na descrição. O oitavo sintoma é a intolerância alimentar. Porque tem pessoas que simplesmente começam a rejeitar alguns tipos de alimento por vários motivos, pessoal.
tanto por um reflexo natural do nosso corpo a um alimento que ele já supõe que vai fazer mal para ele, assim como aquelas pessoas que já tiveram uma crise de dor, uma forte crise de pedra na vesícula depois de uma determinada refeição. A banana frita ela é campeã em mandar a gente para pronto-socorro. Aí o paciente fica com um pouco de receio, que aí vem a questão psicológica da rejeição daquele alimento. E o nono sinal é quando o paciente tem crises fortes, lancinantes, de dor na barriga, do lado direito, debaixo da costela. Aquela dor que eu falei no iniciozinho era um incômodo, tá, pessoal? Que às vezes as pessoas falam para mim, doutor, mas eu não tenho dor, eu tenho só um incômodo. Incômodo é dor. Incômodo é dor. Agora, não é aquela dor forte que é essa que eu estou falando nesse item agora. Que ocorre como? Quando a pedra ou entope a vesícula biliar de uma vez para de sair a bile da vesícula, ela tenta se contrair, a vesícula está entupida porque a pedra entupiu e aí vem aquela dor que quem já sentiu sabe da intensidade. Uma das piores dores que existem no corpo. E o 10º sintoma é quando os olhos ficam amarelados, as fezes ficam esbranquiçadas e o xixi fica escuro, da cor de um guaraná escuro. Mas pessoal, pele amarelada, olho amarelado, não é a palidez, tá? Porque as pessoas às vezes confundem que a pessoa fica pálida porque ela está tendo dor, ela está se contorcendo de dor forte, e aí ela vai ficar pálida. Isso é um reflexo normal da dor que ela está sentindo. A amarelidão que eu estou falando é amarelo mesmo, pessoal. É aquele amarelo de hepatite, nessa parte branca do olho, na pele, e o xixi fica quase preto e o cocô fica praticamente branco. Lembrando, pessoal, que esses sinais eles indicam que possa ter um problema na vesícula. E nós, como médicos, quando o paciente chega com essa queixa, a gente vai lá avaliar. Uma das coisas que a gente avalia é justamente a vesícula. Mas existem situações que a gente precisa avaliar o pâncreas, a gente precisa avaliar o estômago. Um exemplo, o paciente chega com icterícia comigo. Pode ser da vesícula? Pode, mas também pode ser do pâncreas. Então, é um sinal para a gente ir lá e ir atrás. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês. Fui!